Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Para nós compreendermos a salvação proporcionada por Jesus, para nós compreendermos a missão de Jesus, para nós compreendermos a sua obra missionária, nós precisamos compreender duas condições que Jesus tem, ele mesmo confessou, duas funções que aparecem amplamente nas Escrituras Sagradas, e as duas condições são duas condições sine qua non para a nossa salvação e para que alguém seja um homem ou uma mulher cristã. A negação de qualquer um dessas duas condições, que são a condição de Senhor e a condição de Mestre, anula completamente o nosso relacionamento com Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 12, Jesus diz o seguinte: após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, porque eu de fato o sou. Jesus confessa as duas condições, a condição de mestre, aquele que ensina, e a condição de senhor, aquele que é soberano e exerce os atos soberanos. E ele continua: dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Muito bem. Jesus estava mostrando aqui um ato de humildade. Ele disse: eu sou o vosso mestre e eu sou o vosso senhor e soberano. No original grego, o apóstolo João nos escreve Kurios, o Senhor e soberano. E também ele usa no grego da época mestre, didáskalos, aquele que ensina, leciona. Jesus estava afirmando ali ser mestre e ser senhor. Ele estava dando uma prova de humildade. Se ele, sendo mestre e senhor, lavou os pés de seus discípulos, os seus discípulos deviam fazer a mesma coisa com os seus irmãos, com todas as pessoas. Jesus ali deu um exemplo de ato de humildade, de desprendimento, de, digamos, esvaziamento de qualquer vaidade ou de qualquer soberba. Ele também ensina, nesse lavar os pés, para muitos isso simboliza não apenas um ato de humildade, mas um ato de nós lavarmos os pés dos nossos irmãos, dos nossos amigos, no sentido de perdoarmos os nossos pecados de cada dia. Lendo o contexto, nós podemos chegar a essa conclusão. É um ato de humildade que Jesus ensina e é um ato de perdão dos nossos pecados, que o nosso espírito e o nosso coração já podem estar prontos
mas já podem estar preparados, mas o nosso caminhar diário nos faz muitas vezes ter atitudes, palavras e pensamentos não condizentes com a vontade de Jesus. Lavar os pés, então, significa não apenas um ato de humildade, mas um ato de perdoar e tolerar os erros do nosso caminhar diário. Então nós vimos aqui que o próprio Jesus afirma que ele é Senhor e Mestre, ou Mestre e Senhor. Na fé cristã, essas duas condições, Jesus Senhor e Jesus Soberano, são indissociáveis. Se alguém cortar isso ao meio e dizer que Jesus é Mestre e apenas Mestre, está mentindo e corrompendo essa verdade. Jesus é Senhor e Soberano e é também Mestre. Como Senhor e Soberano, ele exerce atos soberanos, atos que somente Jesus ou então o Espírito Santo pode exercer. Nenhum homem ou mulher ou sacerdote, por mais santo ou por mais poderoso ou por mais consagrado que seja, pode exercer. Atos soberanos, somente Jesus e somente o Espírito Santo de Deus podem exercer. E sem os atos soberanos de Jesus, não existe a salvação, não existe o cristianismo, não existe a reconciliação com Deus. Jesus, como mestre, ele ensina ensinamentos, passar conhecimentos e passar informações. E isso está bastante abundante lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mas isso não foi o principal que Jesus veio fazer. Jesus, para que a humanidade fosse salva, para que hoje homens e mulheres, aos milhares, todos os dias, sejam salvos, são necessários os atos soberanos. O que são os atos soberanos? São os atos que somente Jesus e o Espírito Santo de Deus estão autorizados, capacitados a exercer. Então ninguém é salvo, ninguém é reconciliado com Deus, ninguém pode viver uma fé cristã apenas com o ensinamento de Jesus. É preciso submeter-se aos atos soberanos. Nós temos aqui uma lista, eu coloquei seis exemplos de atos soberanos que Jesus precisa exercer em nós, em qualquer pessoa da face da terra, se ela quiser ser uma pessoa cristã. Em primeiro lugar, como ato soberano que somente Jesus e o Espírito Santo podem exercer, é a anulação dos pecados. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, somente Jesus e hoje o Espírito Santo de Deus, representando o poder e a autoridade de Jesus, pode anular os pecados. Sem anulação dos pecados, não podemos nem sequer começar um verdadeiro caminhar cristão. O homem não pode remir-se desses pecados. Por isso, esse é um ato soberano de Jesus e do Espírito Santo de Deus. O segundo exemplo é regenerar. Regenerar não é uma transformação, muito menos uma maquiagem, muito menos uma modificação. É uma reestruturação
total e profunda, moral e espiritual do ser humano. Somente Jesus e o Espírito Santo de Deus, na condição de Senhor, ele pode regenerar o homem, conduzir o homem no processo de regeneração, em que ele deixa morrer o velho homem e deixa nascer uma nova criatura. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, portanto, de nada proveniente da vontade do homem ou da mulher, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, o segundo ato soberano que somente Jesus e o Espírito Santo podem exercer é a regeneração. Em terceiro lugar, somente Jesus e o Espírito Santo podem justificar. A justificação é o ato durante o processo da formação de um caráter cristão, em que Jesus, o justo, nos imputa um caráter cristão. Ele como que nos empresta. Nós não passamos a ser justos, nós somos justificados. Nós somos aprovados por Jesus para termos um caminhar cristão em direção à salvação e à reconciliação. Então, a justificação, quando Jesus empresta de modo figurado a sua condição de justo a nós que somos homens em processo de formação de um caráter cristão. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, a justificação não é conquista do homem, não é conquista de espíritos avançados, nem de homens muito eruditos. É ação soberana de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, reconciliação. Reconciliação do espírito do homem com o Espírito de Deus. E essa reconciliação, o único que tem poder e autoridade para isso é Jesus Cristo, e hoje representado pelo Espírito Santo de Deus. Não esquecer que o Espírito Santo de Deus não é apenas digamos, substituto de Jesus. Ele é o próprio poder de Jesus manifesto em nossa vida, porque o Espírito Santo tem o mesmo poder, a mesma vontade e a mesma sabedoria, a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma legitimidade que Jesus Cristo. Então, quando você está sob a ação do Espírito Santo de Deus, você está sob a atuação do Espírito Santo de Deus e de Jesus também. Reconciliar o homem com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Somente Jesus tem essa capacidade de nos reconciliar com Deus. Se não houver uma intervenção soberana, se não tiver o ato soberano de Jesus ou do Espírito Santo, o nosso espírito não é reconciliado com o Espírito de Deus. Ah, mas eu posso fazer isso através de estudos, meditação, jejuns, penitências, cilícios e vidas sucessivas. Não, isso é tudo fantasia. A única maneira do espírito do homem reconciliar-se com o Espírito de Deus é pela intervenção soberana de Jesus
que é Senhor, ou do Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, conceder o Espírito Santo de Deus. Durante o nosso processo de anulação dos pecados, regeneração, justificação, reconciliação, Jesus nos concede o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o selo, é o penhor da nossa salvação. É o penhor da nossa vida eterna. É o penhor da nossa esperança eterna. É o penhor do nosso vínculo com as regiões celestiais. E somente Jesus pode conceder o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar, fortalecer, exortar, nos ensinar e nos fazer discernir e compreender muitas coisas no campo espiritual. Conceder o Espírito Santo é o quinto ato soberano de Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 8, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Quem fala é João Batista. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Aí tem gente que nega o Espírito Santo, não quer aceitar, para tentar criar doutrina anticristã. Então, a concessão do Espírito Santo de Deus não é uma conquista do homem. Porque ele é muito santo, porque ele ora muito, porque ele faz muito jejum, aí o Espírito Santo vem premiar ele por aquele mérito. Não. A concessão do Espírito Santo é dado para todo homem e toda mulher realmente nascido do alto, nascido de novo, nascido de Deus, aquele que aceita a soberania de Jesus em sua vida. E em último lugar, a parte mais importante aí, salvação. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos conceder a salvação. Porque depois que nós temos os nossos pecados anulados, somos justificados, reconciliados com Deus, recebemos o Espírito Santo, nós somos definitivamente salvos. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz, falando de Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós temos aqui exemplos, 6 exemplos de atos soberanos de Jesus. Não adianta restringir Jesus à condição de mestre. Tem gente fazendo isso, vivendo isso e ensinando isso. Isso é deturpação das Escrituras e deturpação da missão, da obra e da personalidade de Jesus. Jesus é Senhor e soberano. É o chamado Kurios. E é também um didata. Ele tem as suas ações magistrais que são de lecionar, de nos ensinar aqueles princípios maravilhosos de amor, caridade, benevolência e tudo. Entretanto, só existe salvação, só existe anulação dos pecados, só existe concessão do Espírito Santo por ato soberano de Jesus. Todo homem ou mulher ou doutrina que negue os atos soberanos de Jesus nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com as Escrituras e está atentando propositalmente e sistematicamente contra as verdades, perdendo a sua salvação e, no caso, induzindo muitas pessoas a um erro gravíssimo. Por isso nós fizemos esse vídeo,
para que você se lembre que Jesus é mestre. Sim, mas ele é antes de tudo Senhor e soberano. E sem os seus atos soberanos não existe salvação, não existe reconciliação com Deus, não existe o caráter cristão. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.